Que bom ver você por aqui. Sou o pastor Rogério Pascoal e esse é o canal oficial da Viver em Cristo Church. Se inscreva nesse canal, dê um like, assista esse vídeo e seja tocado no seu coração. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do 1 até o 11. Essa é a história de um dos discípulos chamado Pedro. Eu quero resumir porque eu não tenho tanto tempo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E o título dessa mensagem é A Vida de Jesus na Minha Vida. A vida de Jesus na minha vida. Então não é sobre Pedro, mas é sobre aquilo que Cristo está fazendo na vida de Pedro. Não é sobre a vida da Rebeca, mas é aquilo que Cristo está fazendo na vida da Rebeca. Não é sobre o Rodrigo, mas é aquilo que Cristo está fazendo na vida do Rodrigo. É como Jesus está movimentando as águas. É como Ele está trazendo um chamado visceral, uma entrega visceral. É como Ele está fazendo com que o Rodrigo comece a responder Ele. É como o Espírito Santo está envolvendo ele através da presença e fazendo dele um novo homem. Fazendo da Rebeca uma mulher de Deus. Fazendo de você, meu irmão, e de você, minha irmã, uma pessoa parecida com Jesus. Esse é o nosso alvo. E eu tenho certeza que esse alvo não é um alvo comum. Mas vamos lá, vamos entender o texto, vamos ler Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, vai dizer: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira dos lagos 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele se assentou e do barco ele ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, Simão. E ele disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Pedro respondeu: mestre, eu esforcei a noite inteira e não peguei nada, mas porque é o Senhor quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Pedro, Simão. Jesus disse a Simão, preste atenção, Jesus disse a Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meu Deus, esse final eu acho que é uma coisa que a gente não está esperando demais. Vamos ler de novo? Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Papai, nós te agradecemos por essa tarde, Jesus. Ah, meu Deus, o Senhor é tão bom, Pai. A sua presença, Jesus, a sua alegria, o seu Espírito, Deus, o seu povo, a tua igreja, Senhor, o seu ambiente, a sua bondade, a sua misericórdia. Como chegar aqui, Senhor, e não perceber isso? E não perceber, Pai, como o Senhor está passeando no meio dessa igreja, Deus. Como o Senhor está derramando fogo aqui para nós nessa noite, nessa tarde, Senhor. Como o Senhor é bom, Pai, eu peço, Deus, que o Senhor continue, Deus, os seus movimentos aqui, Pai, continue a trabalhar no nosso meio, nos nossos corações, Pai, vem e revive, Senhor. De fato, Jesus, traga vida através da Tua palavra e do Teu Evangelho. Meu Deus, o meu pedido, Pai, é para que o Senhor encha-nos do Senhor, Pai. Enche-nos, Deus, nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Visceral. Essa palavra
ela é uma palavra diferente. E quando eu fui estudar o significado exato dessa palavra, na medicina tem alguns outros significados, em questão da anatomia do corpo, mas no sentido figurado, essa palavra visceral significa uma entrega profunda, significa algo que eu não posso controlar. Visceral traz uma ideia de que eu encontrei um tesouro, que esse tesouro me movimenta tanto, que esse Jesus que me foi apresentado no meio do meu caminho, da minha jornada, quando eu o conheci, eu fiquei tão apaixonado, eu fiquei tão fora de mim. Quando eu vi Jesus, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E essa palavra visceral fala muito do que a gente vive com Jesus. Não é normal um bando de jovens estar dentro de uma igreja num sábado às 4 da tarde, pulando igual pipoca. Não é normal alguém que tinha o barato da bebida e de repente o Espírito Santo chega na vida dessa pessoa e essa pessoa começa a odiar a bebida e a prática de alcoólico. Não é normal uma pessoa que dependia das drogas, ao encontrar Jesus Cristo de Nazaré, essa pessoa ser liberta do vício. Não é normal um homem ignorante, de repente, através do Espírito Santo, ele vai sendo moldado e ele começa a ser mais doce, ele começa a ser uma pessoa mais gentil. Só o Espírito Santo consegue alterar e consegue modificar o coração do homem, não a ponto de reformar, mas a ponto de construir uma casa nova, a ponto de trazer uma vida de Deus, que nós que estamos aqui experimentamos e sabemos disso, meu irmão. É tão gratificante. A vida desse cara chamado Simão Pedro também teve relatos, situações, uma jornada com Jesus. De repente esse homem está num mar da Galileia, o lago de Genezaré, e Pedro está pescando naquela madrugada. Quem viu The Chosen sabe. The Chosen é muito bom, é bênção demais. Veja, né? E aquele homem no lago de Genezaré tentou pescar uma madrugada inteira. Meu irmão, quando eu vou pescar, eu não sei você que está aqui, eu sou o clandestino da pescaria, varão. Eu não sei pescar não, eu tenho lá, pego emprestado na verdade. Quando surge uma oportunidade, eu pego lá uma varinha, cavo lá, custa achar uma minhoquinha, né? Uma dificuldade que só Jesus. Aí você pega o anzol, coloca a minhoca lá, aquele negócio mexendo na sua mão, você fala, Jesus, esse negócio vai dar certo. Aí você joga lá o anzol, a vara, e fica lá uns 40 minutos, e vem um pernilongo, você do nada, pelo amor de Deus, esses pernilongos que não para, e aí você não pega peixe nenhum. Não é ruim? Imagina Pedro, que tentou pescar uma madrugada inteira e não pegou nada. A Bíblia diz que Pedro estava num lugar diferente. O lago de Genezaré era conhecido naquela época como o paraíso dos pescadores. Por quê, João? Porque lá no lago de Genezaré tinha mais sorte de peixes, variedade de peixes, e tinha também quantidade de peixes tal qual, que era maior do que em qualquer outro lugar no planeta Terra. Ou seja, quem pesca no lago de Genezaré, que é o mesmo que Mar da Galileia, é certo que vai ter uma pescaria muito boa. Pedro então escolhe o melhor lugar para pescar. É ou não é? E eu também não sei porque, qual cargas d'água, que a madrugada é melhor para pescar do que durante o dia. Eu não sei se isso é história de pescador, eu não sei se isso é um mito ou uma lenda, mas de fato Pedro também escolhe o melhor horário para pescar naquele dia. Ele escolhe a madrugada para pescar. Quem aqui já pescou de madrugada? Eu não sei. Já pescou? É bom mesmo, não é? Por causa de quê? Por causa da lua? Não sei. Porque os peixes estão dormindo, você pega ele, né, enquanto ele está dormindo? Também não sei. Agora, a madrugada é melhor para pescar. Todo mundo fala isso. Amém? Pedro escolhe o melhor horário.
Ele escolhe o melhor lugar, ele escolhe o melhor horário. E a Bíblia diz também que Pedro escolhe a melhor ferramenta. Eu não sei se você percebeu, mas o texto fala que Pedro não estava pescando com a varinha de pescar que pega um peixe por vez. Ele estava pescando com uma rede. E uma rede, varão, uma rede você joga ela. Você pode pegar 100 peixes, você pode pegar 200 peixes de uma vezada só. O trabalho que você teria em pescar um peixe com a vara, com a rede, você sai arrastando o negócio, é ou não é? Pedro escolhe o melhor lugar, Pedro escolhe o melhor horário e Pedro escolhe a melhor ferramenta. E o total de peixes que ele pega pela manhã é 0. Eu não vou nem te perguntar se eu estou falando de você aqui, porque em algum momento da sua vida você tinha o melhor lugar. Você falava, não, eu aqui nesse lugar, acabou, vai dar certo, não tem como dar errado. Você tinha as melhores pessoas, você tinha o melhor propósito, você tinha a melhor saúde, estava tudo certo para dar certo, mas aí de repente deu errado. Assim como na vida desse discípulo chamado Pedro. Você tinha tudo para subir, assim, um crescimento exponencial na sua empresa, ou naquilo que você faz, ou até mesmo na prova que você ia fazer, pequeno. Você falou, não, eu já estudei. Ô mãe, você conhece a ameixa, mãe? Então aqui você deixa. Você está entendendo, mãe? Eu vou tirar 10, e de repente você tira mais ou menos uma nota 2. Aí sua mãe chega e te pergunta, quanto que você tirou? Aí você faz assim, ó, como se fosse paz e amor, mas sua mãe não sabe que você tirou 2, pelo amor de Deus, está com vergonha de falar que você tirou 2. Não é não, varão? Olha lá, ó, ele concordou. Quem que é o pai desse menino? Fala com ele aí, que até com a prova tirou 2. Fica esperto aí, eu estou brincando, viu, varão? Mas de fato, por que Jesus deixa essas coisas acontecerem com a gente? Porque é que Ele faz da dificuldade uma escola para o crente, meu irmão. Já percebeu que o crente sempre está na língua dele assim, meu irmão, estou passando uma luta, só Jesus, é deserto, varão, é ou não é? Pelo amor de Deus, Satanás se levantou nada, meu irmão. Quem levantou foi Jesus, para te ensinar, para te levantar, para te fazer crescer, para que Ele te mostre que é através da força dEle, e não na sua, meu irmão. Por quê? Porque pela manhã Jesus estava lá na orla da praia, aleluia. E Pedro, que era um fracassado, uma madrugada inteira e não conseguiu pegar nada, de repente vê Jesus, meu irmão. A solução estava fora da água, não estava dentro da água. A solução algumas vezes que você precisa, a solução visceral, um pouco mais profunda, não está naquilo que você pode ver ou naquilo que você busca, mas está escondido, meu irmão. Sabe por quê? Porque você não trupica em ouro no meio da rua, ou no caminho que todo mundo vai. Ouro tem que garimpar, meu irmão. Pedra preciosa você tem que buscar, ela está no cantinho, ela está lá escondida. Jesus mostra as coisas dele, os tesouros dele, através de coisas pequenas que nós às vezes não conseguimos enxergar. Resumo de tudo isso é: se você age na história sem Cristo, eu tenho uma notícia para te dar: você vai ser um fracasso. Mas se você age na história através daquilo que Cristo diz, meu irmão, fique pronto para viver milagre, fique pronto para viver algo exponencial. Comece a perceber que você vai viver algo visceral, diferente de todo mundo que viveu ao seu redor. E a Bíblia diz que Jesus na praia começa a conversar com Pedro, e ele fala assim: deixa eu usar seu barco para eu pregar para o povo aqui, depois nós vamos resolver esse negócio da pescaria. E Jesus entra no barco de Pedro, prega para o povo, desce do barco e fala com Pedro: Pedro, faz o seguinte, vá para onde as águas são mais fundas, jogue a rede de novo, Pedro. Faz o seguinte, Pedro, vá para onde as águas são mais viscerais. Ô Pedro,
pega aquilo que você faz de normal, de ordinário, e tenta mais uma vez, Pedro. A Bíblia diz que Pedro é muito sincero com Jesus. Eu não sei se você percebeu, está no texto. Pedro fala com Jesus duvidando. Ele tem uma fé duvidosa, que doido. Ele fala com Jesus assim: Jesus, não, peraí, cara, você não está entendendo. Aqui, vamos entender a situação. Eu passei a madrugada inteira fazendo isso aí que você falou. Você estava aqui? Você está entendendo? Não, você não estava aqui, você chegou agora. Aí é por isso que você está falando isso comigo. Parece que Pedro fala com Jesus assim: cara, você não está tendo controle total. Você não viu o que eu fiz? Não é mais ou menos isso o que o crente fala? Não, parece que Jesus não vê meu esforço. É ou não é? Olha você falando aí, Não é possível. Eu já tentei uma vez com essa pessoa. Eu já tentei 2. Eu já tentei 3. Não, eu já estou desistindo. E Jesus está falando: tente mais uma vez. Jesus está gritando: vai de novo para onde as águas são mais fundas. Mas faz o seguinte: todas as vezes que você foi na sua força e na sua palavra. Agora você tem uma palavra do céu. Vai para cima, porque eu estou com você. E Pedro vai, depois de duvidar. Ele fala: não, você não está entendendo. Eu tentei essa madrugada inteira, o pau quebrou, não está legal. Estou cansado, com sono, entendeu? Foi vigília, todo mundo molhado com água de sal. Imagina, o sol está amanhecendo. Pedro era casado, tinha uma mulher para dar conta. Só os casados aí, pelo amor de Deus, sabe disso. Como é que eu vou falar com a minha mulher que Jesus falou comigo, que eu tenho que ir de novo, velho? Pelo amor de Deus. É ou não é? Os casados todo mundo calado, Vai dar certo, varão, em nome de Jesus. Você está na palavra de Jesus, vai para cima. Mas de fato, Pedro vai. E a Bíblia diz que Pedro vai lá para onde as águas são mais fundas, no mar da Galileia. Ele joga a rede. De repente a rede começa a balançar e ele tem uma pescaria milagrosa. A Bíblia diz que ele tem uma pescaria tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando ele foi colocar a rede cheia de peixes em cima do barco, começou a afundar, meu irmão. Você está doido? Qualquer mulher perdoa o marido por causa disso, não é, varão? Quando você chega em casa com aquele tanto de peixe, pronto, você está perdoado. É tipo a gente quando a gente chega com um docinho em casa, vaso. Aí, Deus está falando, né? Deixa Deus falar, não, varão? É maravilhoso. A mulher fala assim: onde você estava? Ela já está amolecida, varão. E ela come o doce, aí pronto, Jesus já fez a obra e deu tudo certo. Mas, de fato, quando Pedro volta para a terra firme, para a orla, Jesus convida ele para ele o seguir. E Pedro então deixa tudo e começa a seguir Jesus. É nesse contexto que a gente está. É nesse lugar visceral. De fato, em poucos minutos, Jesus se encontra com Pedro. Jesus muda a vida de Pedro. E ali começa uma jornada de 3 anos. Jesus chama os discípulos e começa uma jornada agora com eles, discipulando eles andando com Jesus todos os dias da vida dele. Mais de 1000 dias com Jesus até a crucificação dele. E nesses 1000 dias, Jesus começa uma obra na vida de Pedro. Uma obra visceral, meu irmão, uma obra profunda, uma obra que Pedro não podia controlar, mas era Jesus que estava no controle. De repente, em um determinado momento, Jesus ouve falar que João Batista havia morrido, e João Batista era primo de Jesus. Eu não sei se você sabia disso. Escola de EBD é uma maravilha, vaso. João Batista, o primo de Jesus, foi degolado. Cortaram a cabeça de João Batista porque ele denunciou o pecado de um homem muito poderoso. E aí, meu irmão, Jesus ouve aquela notícia, e a Bíblia diz que Jesus, ele sente aquela notícia. É nesse momento também que se retrata o Jesus 100% homem e o Jesus 100% Deus. De fato, o Jesus 100% homem ali naquele momento sentiu. E ele diz, à beira do mar da Galileia, que era onde ele estava nesse momento, ele fala com os seus discípulos: olha, vamos fazer o seguinte,
vocês vão passar desse lado para o lado de lá do Mar da Galileia, e aí eu vou me encontrar com vocês. Eu preciso passar a dor do luto. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Eu vou subir no monte e eu vou orar ao Pai. Pois bem, Jesus pega as coisas dele e vai orar, vai sofrer a morte do primo. E os discípulos, Pedro, Tiago e João, no barquinho, pegam o seu barco com os outros discípulos e começam a atravessar o Mar da Galileia, que é o mesmo que o lago de Genezaré, que é o mesmo lugar onde Pedro teve aquele milagre, a pescaria maravilhosa. Meu irmão, a Bíblia diz que aqueles homens começam a jornada, mas por volta das 3 da manhã, a Bíblia diz que começa a soprar um vento meio que furioso. Aquelas águas começam a se movimentar demais. E aí, aqueles homens que eram pescadores profissionais, eu acho que você há de concordar comigo que pescador profissional também é um nadador profissional. Se não for um nadador profissional, o cara é muito bom nas águas, porque vai exigir dele, é o local de trabalho. A Bíblia vai nos dizer que aquela tempestade, as ondas, o vento, tudo o que está acontecendo é tão forte que eles começam a temer as suas próprias vidas. Pô, vamos pensar, não era qualquer tempestade, não era qualquer vento. O que nós vamos fazer? O mar está balançando, o barquinho vai cair, cara, vai quebrar. E agora? De repente, a Bíblia diz que aparece alguém andando sobre as águas. Os discípulos, confusos, com medo, começam a olhar: o que é isso? É uma sombra branca? É o anjo da morte. Acabou para todo mundo. Veio buscar um por um, chamou a senha, vaso. O que é isso? É uma fumaça. De repente, João olha e fala: é o Senhor. Pedro, preste atenção nisso. Pedro se lembra que ele estava naquelas águas com uma palavra de Jesus e ele teve um milagre, algo visceral. Ele de repente levanta a voz e fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Ou seja, me dá uma palavra para que eu vá ao teu encontro e ande também sobre as águas. Jesus, muito louco, fala com Pedro: pois vem. Ah, meu irmão, eu fico imaginando essa hora, porque assim, eu gosto de imaginar. Coloca cheiro, coloca cor, coloca temperatura, põe aí, classifica aí a sua imaginação. Imagina Pedro, 11 caras atrás dele, botando pilha para ele não ir. Pelo amor de Deus, você é doido? Você vai mesmo? Faz isso não, senhor. Você vai afogar. Você está vendo o tamanho da tempestade? Nós já estamos mais ou menos lascados. Você quer ir para fora? Pedro, cara, eu tenho uma palavra. De repente Pedro coloca o pé fora do barco. Imagina isso, varão. O mar virou chão. Ele coloca um pé, ele colocou outro e falou: meu Deus, esse negócio funciona mesmo, é ou não é? Eu falaria isso. Gente, o trem funciona. O que é isso? Meu nome vai ficar na história agora. De repente ele coloca o outro pé e começa. Aí ficou mais à vontade. Pelo amor de Deus, agora eu vou olhando para Jesus e agora sim, tudo vai dar certo. Mas de repente vem uma onda do lado dele. A Bíblia diz que ele olha para o lado e começa a temer a tempestade. E aí, meu irmão, ele começa a se afundar no mar de novo. Pedro se afundou no mesmo mar que um dia ele pescou, uma pescaria maravilhosa, visceral. De repente é Deus de novo criando uma luta para que o milagre aconteça. A Bíblia diz que Pedro está quase que se afogando. Jesus estende as mãos para ele. Por quê? Porque no mesmo mar que Pedro um dia pescou bastante peixe, um dia ele teve que se tornar o peixe, para que Jesus pudesse pescar ele de volta para cima.
de repente entra o Eli Soares na cena. Estou te falando, ele pega um banquinho, igual desse vaso aqui. Esse menino é pastor, viu? Ele pega um banquinho, ele pega um violãozinho, ele começa assim, ó. E se eu cair, vamos, a sua... Ele estava lá, sua graça me alcança, vamos, e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. Imagina, meu irmão, ao som de Eli Soares, Pedro levanta de mãos dadas com Jesus. A Bíblia não diz que Jesus coloca Pedro nas costas ou carrega Pedro no colo para voltar em direção ao barco. Jesus pega na mão de Pedro, porque o evangelho não é simplesmente 2 horas por semana lá na sua igreja, porque o evangelho não é simplesmente um pedido de socorro quando está tudo em apuros. O evangelho com Cristo é casamento, meu irmão. E Jesus com Pedro voltou andando sobre as águas até o barco de novo. Naquele mesmo mar, fracasso e milagre. Jesus fala com Pedro assim: Pedro, por que você teve pouca fé, rapaz? Parece que Jesus estava dando um aviso para ele assim: olha, eu ainda preciso te mostrar mais sobre mim. Eu ainda preciso gerar no seu coração tanta confiança, a ponto de você obedecer qualquer palavra minha, Pedro. Qualquer uma. Pois bem, no Evangelho de João, Jesus está no mar, ou melhor, no jardim do Getsêmani. Já tinha acontecido uma ceia, a ceia antes da crucificação, aquela que você vê nos quadros. A Bíblia diz que Jesus começa a falar para os seus discípulos assim, ó, eu vou morrer. Aí os discípulos, ficava todo mundo atônito. Aí Pedro, que era muito sanguíneo, todo mundo aqui sabe o que é um sanguíneo, né? Aquele cara enérgico, aquele cara impulsivo, que falava, de repente já, pum, soltei, pensei alto, não tem? A pessoa que pensa alto? Pois é, era o Pedro. Ele fala assim: pode todo mundo, Jesus, te trair aqui nessa mesa, mas eu não vou te trair. Eu não, eu vou ser fiel até o final. Você está entendendo? Pode todo mundo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: coitado, né? Ignorante esse menino, tem que fazer muita coisa na vida dele. A Bíblia diz que Jesus fala com ele assim: ô Pedro, até, cara, o galo cantar, você vai me negar 3 vezes hoje. Quê? Vai. Pois bem, Jesus lá no jardim do Getsêmani, orando, seus discípulos com ele. A Bíblia diz que Judas chega. Quando Judas chega com os oficiais, o sacerdote, ele chega para entregar Jesus. Judas dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus fala aqui: passas, amigo. A Bíblia diz que vem um soldado para prender Jesus. Pedro cumpre a palavra dele, meu irmão. Pedro pega uma espada e Pedro corta a orelha do soldado Malco. Meu irmão, aí Jesus repreende ele. Jesus pega a orelha no chão do cara, cola de novo na cabeça. De fato é isso mesmo. Parece brincadeira, não é um show de stand-up, é isso que aconteceu. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus repreende Pedro. Pedro, não faz isso, porque se você matar pela espada, certamente morrerá pela espada. A Bíblia diz que Pedro, ao ouvir isso, ficou chateado com Jesus e começou a andar à distância dele. Ele começou a andar à distância, os soldados pegam Jesus, o cara com a orelha colada vai em direção ao Sinédrio. Sinédrio era um lugar aberto, que existia dentro do Sinédrio um outro lugar fechado, onde começou a acontecer o julgamento de Jesus. A Bíblia diz que Pedro estava tão longe, que ele chegou atrasado no julgamento de Cristo. E quando ele chega é de madrugada. Mais uma vez, Pedro e a madrugada. E aí João tem que ir lá na portaria, fala: não, aqui, pode deixar ele entrar, ele é nosso amigo, tal, deixa ele entrar aí, para ele ver o julgamento e tal. Jesus foi julgado de madrugada, meu irmão. A gente está reclamando do Bolsonaro, mas Jesus foi julgado de madrugada. A maior injustiça judicial não foi com o Bolsonaro, foi com o nosso Cristo. De repente,
Na madrugada está muito frio e a Bíblia diz que há uma fogueira. Pedro entra dentro do sinédrio e fica perto da fogueira se aquecendo e observando o que está acontecendo. Chega uma mulher e diz: eu conheço você, eu sei que você anda com aquele cara, você é amigo dele. A Bíblia diz que Pedro fala: eu nunca nem vi, nunca conheci esse cara na minha vida. Pedro muda de lugar. A Bíblia diz que outra pessoa reconhece Pedro novamente, meu irmão. Pedro diz: eu nunca nem vi esse cara, não ando com ele. A Bíblia diz que pela terceira vez outra pessoa se encontra com ele e fala: olha, eu conheço você, você anda com esse Jesus. E Pedro, de fato, mais uma vez fala: eu nunca nem vi, desconheço esse cara. A Bíblia diz que o galo canta. E quando o galo canta, meu irmão, o olhar de Cristo cruza com o olhar de Pedro. Nossa, que momento, vaso. Você imagina, depois do seu pecado, depois da sua negação, depois do dia que você nega Cristo, Jesus olhar para você? Pois bem, Pedro vai embora, triste, porque ele se lembrou da palavra que Cristo tinha dado a ele, que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Jesus é julgado, Jesus é condenado, Jesus vai para a cruz. Sexta-feira, ele morre. Sábado do silêncio. Sexta-feira ele morre. No sábado, todo mundo está perdido, ninguém mais entende. Mas há um domingo de ressurreição, meu irmão. Jesus Cristo ressurge dentre os mortos. Aleluia! E a Bíblia diz que as mulheres, elas encontram Jesus lá na sepultura. Quando Jesus encontra as mulheres, ele fala com as mulheres assim, ó. Fala com os discípulos: e a Pedro, que eu estou vivo. Porque os discípulos iam a Pedro, meu irmão. Que carinho é esse de Jesus com esse homem? Que jornada é essa? Que misericórdia é essa liberada na vida de Pedro, na minha vida e na sua? Talvez Pedro, que já tinha o negado 3 vezes, até pensava: eu não posso mais fazer parte da vida cristã, eu não posso mais fazer parte da igreja. Talvez você que está aqui agora, que ultrapassa às vezes algum limite do cristianismo, e você não consegue de fato ter uma vida vitoriosa em Cristo, e você diz: olha, esse negócio de ser cristão não é para mim, cara. Esse negócio de tentar obedecer a Deus também não é para mim, cara. Sabe essa coisa de estar sempre alinhado com o propósito de Deus? Quase toda a minha vida eu me desviei. Pois bem, nós temos um homem aqui para retratar o seu coração, Pedro. Mas ainda bem, meu irmão, ainda bem que há para nós um Jesus misericordioso, que nos ama de maneira visceral, meu irmão. O seu amor pode não ser visceral, mas o amor de Cristo persegue você, meu irmão. O amor de Cristo manda pessoas te avisar que Ele te ama e que Ele ainda tem planos com você. O amor de Cristo te alcança, meu irmão, através da igreja. Deixa Jesus entrar de maneira visceral no seu coração, para que você comece a participar da vida cristã. Meu irmão, Jesus não tem problema com recomeços. Quem tem problema somos nós. Porque quando Jesus começa essa caminhada do caminho de Emaús, 40 dias, Jesus começa a aparecer para os seus discípulos. Ele se reencontra com Pedro, ele se reconcilia com Pedro. Jesus tem uma conversa com ele muito legal. Ele então fala: nossa, cara, eu quero de fato viver pelo Evangelho. Esse negócio queima no meu coração. Mas de repente, nesses 40 dias, Jesus some de novo. E aí Pedro tem uma brilhante ideia. Sabe qual que é a ideia de Pedro? Pedro foi pescar. Aonde? No mar da Galileia. Que horas? De madrugada. Com quem? Com João. Com qual ferramenta? A rede.
E qual foi o resultado da pescaria? Nada. Meu Deus, esse mar da Galileia tinha muitos segredos para Pedro, né? Mas a Bíblia diz que a história se repete. Jesus aparece pela manhã naquela praia, meu irmão. De repente Jesus assovia para os caras: vocês pegaram alguma coisa aí? Pedro fala: pegamos nada. Uma madrugada inteira nesse mar da Galileia, de novo com esse cara com rede, e eu não peguei nada aqui. Meu irmão, parece que João, ele começa a entender a situação. João olha a situação e fala: Pedro, mar, pegamos nada, rede, de manhã tem um cara na orla da... Ô Pedro, aquele cara é o Senhor. A Bíblia diz, meu irmão, Jesus, a Bíblia diz que Pedro reconhece Jesus. Quando ele reconhece Jesus de longe, ele fala: meu Deus, o Senhor está aí de volta. O Senhor veio me encontrar de novo, depois do meu fracasso no meu mar da Galileia. A Bíblia diz que Pedro salta do barco, com roupa e tudo, e ele começa a nadar em direção a Jesus, meu irmão. Eu não sei você, mas eu começo a imaginar mais uma vez essa cena. De repente Pedro, que estava de novo, depois de uma palavra de Deus, com a rede cheia de peixes, ele começa a nadar em direção a Jesus. Parece que ele não quer perder tempo tentando pegar o barco e dar meia volta até Jesus. Parece que ele está numa entrega tão visceral, parece que ele está numa paixão tão profunda. Eu não sei se você está entendendo, mas parece que Pedro, ele não importa com mais nada que está ao redor dele, ele começa a dar braçadas em direção a Jesus. Eu imagino que cada braçada de Pedro em direção a Jesus é um pedido de perdão. Ele está dizendo: Jesus, me perdoa mais uma vez, Pai. Jesus, nessa manhã eu quero voltar para o Senhor mais uma vez, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor veio aqui nessa manhã me encontrar mais uma vez. Pai, agora eu sei que a sua misericórdia é que me sustenta, Senhor, porque eu posso ter fracasso que for, Jesus, mas através de uma palavra sua, Pai, eu tenho qualquer peixe que eu quiser, Senhor. Então Pedro vai em direção a Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro chega na orla da praia, tem uma fogueira lá, meu irmão. E sabe o que tem assando lá para Pedro? Um peixe, meu irmão. Pelo amor de Deus, que Jesus é esse? Que amor é esse, meu irmão? Que insistência no pecador é essa? A Bíblia diz que Jesus está com uma fogueira e um peixe assado. É como se Jesus já estivesse falando com ele sem palavras: cara, aquilo que você mais busca, eu tenho pronto para te dar. Jesus dando para ele uma oportunidade de uma conversa, um diálogo, porque as 3 vezes que Pedro negou Jesus, ficou no coração de Pedro, não ficou no coração de Jesus. Era necessário um momento de restauração, era necessário um momento de conversa, e Jesus começa a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para Pedro: tu me amas 3 vezes? E Pedro responde para ele de maneira muito sincera e diz: olha, Senhor, eu te amo, Deus, com um amor de troca, porque naquele dia, quando eu tive que negar a mim mesmo e a minha vida, eu não fiz isso, e eu saí de perto de você e eu me afastei. Mas para cada vez que Jesus perguntou para ele: tu me amas, Pedro? Em seguida, depois de todas as perguntas, Jesus disse para Pedro: vá e apacente as minhas ovelhas. Vá e apacente as minhas ovelhas. Eu não sei se você entende esse texto, mas Jesus está falando com Pedro, comigo e com você. Eu não tenho problemas com recomeços. Eu sei que até aqui você pisou no raso. Eu sei que até aqui você quis ter controle da sua vida. Eu sei que até aqui você só quis os peixes que você pescava, não os que eu poderia te dar. Eu sei que até aqui
Você não me amou da maneira que eu te amo, mas eu quero te dar uma nova chance hoje, Pedro. Eu não tenho problema com o recomeço, Pedro. O homem é que tem problema com o recomeço. O homem é que é duro de coração, porque não quer voltar, porque não quer de fato se entregar como deve a partir de agora. Mas eu convido você, Pedro, a uma entrega visceral, aqui e agora, daqui em diante, Pedro, sem olhar para trás, sem olhar os erros, sem olhar as manotas, sem olhar as negações, sem olhar os pecados. Deixa eu fazer tudo novo. Deixa eu fazer tudo de maneira visceral. Deixa eu fazer como eu quero a partir de agora. A Bíblia diz que há uma reunião em Atos 2. O Espírito Santo desce sobre a vida dos discípulos e desce sobre a vida de Pedro. E quando o Espírito Santo se apodera de Pedro, Pedro se levanta. E simplesmente o Pedro que negou Jesus 3 vezes pregou o maior sermão que está na Bíblia. E quando ele prega o maior sermão que está na Bíblia, 3.000 homens, sem contar mulher e criança, aceitaram Jesus naquele dia. Para cada vez que Pedro negou, Pedro ganhou 1.000 pessoas na primeira pregação. E não só aceitaram Jesus de vir aqui na frente, mas essas pessoas já passaram pelo batismo naquele mesmo dia, meu irmão. Você tem ideia do que Cristo pode fazer na minha e na sua vida? Para finalizar, eu queria muito enfatizar isso. Você tem ideia do que Cristo pode fazer na vida de um pescador ignorante, sanguíneo? Ele pode fazer na sua. Ele pode fazer na minha. O chamado de Deus é algo visceral. É algo diferente. É algo que Ele está no controle. A minha e a sua vida não estão nas mãos de homens, mas estão nas mãos de Deus. Nós não estamos à mercê de um plano falido. O plano de Deus não pode dar errado. Por quê, João? Porque lá no início da caminhada, Jesus tinha falado para Pedro assim: eu vou fazer de você um pescador de homens. Vocês lembram disso? Eu vou fazer de você um pescador de homens. O intuito, o plano era dele. No meio do caminho, tivemos muitos mar da Galileia. Tivemos afogamento. Tivemos crucificação, traição. Tivemos madrugada, tivemos frio, tempestade. Tivemos amizades falsas. Tivemos perseguições. No meio do caminho, tivemos os desertos. Mas uma coisa é certa, meu irmão. No final da Bíblia está em Apocalipse. E Ele enxugará do nosso olho toda lágrima. E nós seremos o povo dele, e Ele, um Deus exclusivo nosso. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Para quê? Para que onde estiver eu, vocês também vão estar, para que a gente tenha comunhão, meu irmão. Jesus é visceral, meu irmão. Jesus é fora do comum. Jesus é mais do que a gente pensa, mais do que a gente pode imaginar. Jesus está num grau que a gente não pode medir, meu irmão. A entrega, o amor, a bondade, a justiça de Deus está num lugar que a gente não pode calcular. Confie a sua vida nele hoje. Mas não confie de maneira normal. Confie de maneira visceral. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Aplauda ao Senhor Jesus. Acredito que com essa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que estamos vivendo aqui na Viver em Cristo. Não se limite a ficar somente do outro lado da tela. Estamos aqui de braços abertos para receber você. Viver em Cristo Church, uma igreja de vencedores.